Quando eu pensei esse vídeo, o conteúdo desse vídeo aqui, eu entrei num ciclo infinito de assistir vídeos de outras pessoas com exatamente esse mesmo título. E pode ser que eu faça uma capa bem parecida com o que a maioria dessas pessoas fizeram também quando falaram da sua experiência de o YouTube mudou a minha vida. E quantas pessoas você conhece que podem dizer a mesma coisa, o YouTube mudou a minha vida. Eu me deparei com o canal desse cara aqui, eu encontrei exatamente esse vídeo que ele publicou há pouco mais de um mês, um canal com menos de 12 mil inscritos no momento que eu tô gravando esse vídeo e 115 conteúdos publicados. E se você fizer uma pesquisa no YouTube, como o YouTube mudou a minha vida, em inglês você vai encontrar conteúdo infinito sobre esse assunto. E eu já assisti algumas dezenas de vídeos sobre esse tema. E depois eu fiz o mesmo exercício de procurar canais em português falando sobre o mesmo tema. Então o YouTube mudou a minha vida e se você rolar também tem infinitos vídeos de pessoas famosas, de pessoas completamente anônimas. Às vezes o resultado do YouTube não entrega exatamente o que a gente está procurando, mas tá aí. O YouTube pode mudar a sua vida e tem grande potencial de mudar a vida de muita gente. Se você tem vontade de criar um canal no YouTube ou se você já criou um canal no YouTube, eu sei, pode parecer difícil e é bastante desafiador. Eu podia ficar até compartilhando com você aqui os ganhos que eu já tive com o meu canal. Eu sou youtuber desde 2009, os resultados que eu tenho. Ou então falar para você, olha, tem link aqui embaixo na descrição porque eu desenvolvi um método e uma estratégia que você pode simplesmente replicar no seu canal, seguindo o passo a passo, inclusive com um planejamento de longo prazo. O link tá logo aqui embaixo na descrição. Muita gente faz exatamente isso. Eu sou produtor de conteúdo há tanto tempo que isso aqui é o meu trabalho efetivo. Desde 2010, eu vivo exclusivamente dos meus ganhos de internet. De 2016 para cá, sim, quase 10 anos, eu não tenho um outro trabalho que não seja produzir conteúdo para a internet, produzir conteúdo para o YouTube. Assistindo todos esses vídeos, tanto em português quanto em inglês, e olha, tem uma diferença entre a galera que produz conteúdo em português sobre esse tema de como o YouTube mudou a minha vida, para o conteúdo como o YouTube mudou a minha vida em inglês. Tem uma diferença, tá? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, eu vou tentar fazer o mínimo de corte. Ultimamente eu tenho gostado de fazer vídeos com poucos cortes aqui no canal, e até porque eu falo de forma menos acelerada desse jeito. Eu anotei 5 pontos que eu acho que são importantes para a nossa reflexão. O primeiro, todo mundo fala de começar mesmo sem um plano. E eu acho que essa é uma dica interessante. Comece mesmo que você não tenha um plano. Ah, Marcos, eu já comecei um canal, eu já tenho um canal há tanto tempo. Ah, eu tenho... Você pode definir qual é o seu marco inicial, qual é o ponto em que você determina que eu estou começando. Você pode começar um canal que já existe há 1, 2, 3 anos. Agora, nesse instante, você pode definir o seu marco temporal a partir desse momento agora. Você pode bolar todas as suas estratégias e usar aquele período anterior como um trampolim. Muita gente que eu assisti já tinha canal no YouTube, ou então começaram outros projetos e abandonaram projetos antigos. Tem todo tipo de situação que você imaginar, tanto em inglês quanto em português. Eu até recomendo que você assista a alguns, principalmente pessoas que não são famosas, que têm canais menores, que não atingiram, às vezes, nem a monetização ainda. Porque você vai perceber... Não, sobre monetização eu vou falar daqui a pouco. O segundo ponto, então, o primeiro é começar. Começa alguma coisa, grava os seus vídeos, veja no que vai dar. Com o equipamento que você tem, com o celular mesmo, praticamente todos começaram dessa forma. Os nossos celulares são extremamente poderosos. O segundo ponto... consistência, sem esperar resultado. Praticamente todo mundo que começou um canal no YouTube, e essa já começa a ser uma diferença entre os canais gringos, os canais em inglês, principalmente dos americanos nos Estados Unidos, e os canais brasileiros. Nos canais gringos, todos eles falam sistematicamente de começaram, tiveram ali a sua consistência de planejamento, de produzir vídeo, de gravar vídeo semanalmente, uma vez por semana, 2 vezes por semana, sem esperar nenhum resultado, sem se preocupar com os números. Eu tô olhando aqui pro meu roteiro para não esquecer exatamente as palavras que eu quero dizer. Você precisa começar o seu canal com outro foco, com um olhar em outras coisas que não seja simplesmente, olha, eu tenho um canal no YouTube.
O canal no YouTube pode ser um meio, um caminho para você atingir outros objetivos, o que me leva ao terceiro ponto. Aprender novas habilidades. Todos eles vão falar, e aí tanto gringos quanto brasileiros vão dizer que aprenderam novas habilidades. A gente precisa aprender sobre iluminação, edição, roteiro, ter um pouco mais de criatividade, organizar a sua vida e a sua rotina. Isso também é extremamente importante, é um dos tópicos desse meu livro aqui, desse manual. 12 meses para o sucesso no YouTube. Por que eu coloco 12 meses? Porque as pessoas simplesmente não conseguem fazer planejamento de longo prazo. Você quer resultado rápido, quer resultado imediato, e o que eu aprendi vendo todo mundo falando sobre produzir conteúdo é que ninguém ficou esperando resultado rápido. Então, somando ali consistência e o aprendizado de novas habilidades, você começa a perceber que não dá para desenvolver novas habilidades em uma semana, em um mês. Muita gente fica esperando. E isso é o que a gente escuta em boa parte dos canais brasileiros, e a gente vê muita gente ensinando sobre isso, muitos outros criadores falando sobre esse assunto, de que, você precisa monetizar, você precisa atingir 30 mil inscritos, 100 mil inscritos, 1 milhão de inscritos, você precisa ganhar dinheiro com o seu canal, precisa ativar a monetização, em 3 meses o seu canal tem que chegar em tal ponto. Olha, às vezes eu me pego nessa armadilha também, porque eu faço muito conteúdo justamente para ajudar você a se tornar um youtuber profissional, para você entender que o YouTube é uma plataforma de negócio. Impulsionar as pessoas nesse projeto faz com que você perca de vista aquilo que realmente importa, que é construir as bases. Então esses 3 primeiros elementos que a gente falou agora são as bases. Sem essa estrutura não tem como desenvolver um projeto, não tem como criar um canal no YouTube. Você precisa começar para testar o ambiente, ver se é isso mesmo que você quer fazer. Segundo, planejar um mínimo de consistência, de organização na sua rotina, no seu dia a dia, ter um plano de ação. O que você vai fazer? Boa parte das pessoas, a maioria que desiste, simplesmente pega, grava, publica, esquece o canal. Eu garanto, boa parte das pessoas, depois de meia dúzia de vídeos, 10 vídeos, simplesmente desistem. Porque não tem um mínimo de planejamento, não tem um mínimo de consistência e também não percebe o quanto precisa melhorar em algumas coisas. Melhorar um cenário. Às vezes você é bom em conversar, em contar histórias, em interagir com o seu público, até de criar comunidade, pessoas que vão gostar daquilo, das mesmas coisas que você está publicando no seu canal. Mas você não melhora um simples cenário, o ambiente onde você grava. Não tem capacidade de fazer um pequeno investimento em como deixar o seu conteúdo mais interessante, mais dinâmico, melhorar a sua edição, a sua roteirização, ou até, coisa mais básica, a iluminação, ou então o áudio dos seus vídeos. Grava de qualquer jeito, só com o áudio do seu celular. Dá para gravar áudio de excelente qualidade hoje em dia, nem precisa comprar nada. Sério, não precisa comprar um mísero microfone se você não quiser, porque do jeito que você conseguir gravar o seu áudio, basta jogar em alguma ferramenta de inteligência artificial gratuita, tem várias dessas gratuitas, eu acho que eu vou me lembrar de uma delas que é da própria Adobe. É online, você não tem que fazer, achei, Enhance, Speed, isso aqui, ó. Limpe o áudio gratuitamente com a inteligência artificial do Adobe Podcast. E ele vai melhorar a qualidade do seu áudio incrivelmente, de forma gratuita. Esse vídeo não é um tutorial, mas é só para mostrar que, às vezes, você não trabalha nem o básico, o essencial do seu canal no YouTube, que é deixar o seu conteúdo mais acessível, mais interessante, mais fácil de ser consumido. Um salto de qualidade mínimo já é suficiente para você fidelizar mais público. 3 pontos. Quarto, viver sua própria jornada. Isso aqui eu acho que é o mais interessante. Cada pessoa, cada um destes canais que eu encontrei que falam sobre como o YouTube transformou a minha vida, como o YouTube é incrível, mesmo com um canal pequeno, mesmo eu não tendo uma comunidade gigantesca ou todas as habilidades necessárias porque eu ainda estou desenvolvendo esse meu projeto. Você tem a sua própria jornada. Você é um indivíduo, você é uma pessoa diferente. E às vezes a gente se apega a querer seguir a jornada de outras pessoas.
Eu quero os objetivos de outras pessoas. Eu quero um canal com 1 milhão de inscritos, mas não sabe qual é o caminho necessário para percorrer. Você já deve ter ouvido isso alguma vez. A gente mira no sucesso dos outros sem saber como a pessoa chegou lá. Qual caminho ela seguiu para estar onde ela está agora. E nós precisamos construir, você precisa construir o seu próprio caminho, o seu próprio projeto. A sua jornada, ela é diferente, isso faz parte, inclusive, de ser um youtuber. Eu insisto bastante aqui no canal com essa ideia de que diferente é melhor que melhor. Nessa jornada, nessa caminhada, no desenvolver suas habilidades, ter sua própria consistência, começar o seu canal e o seu projeto com o seu estilo, você vai ser diferente, mesmo tratando sobre os mesmos temas, porque praticamente todo mundo já gravou e já existe um canal sobre o tema, sobre o assunto que você gostaria de abordar. A questão é que você é um indivíduo único, você tem algo diferente para oferecer para as pessoas. Você tem um conhecimento, um estilo de vida, uma linguagem própria. Você precisa descobrir, olha, eu não consigo dizer para você o que você tem que descobrir de diferente em você. Porque isso é muito particular, é muito único. E esse seu carisma, essa sua individualidade, é o que vai fazer com que as pessoas queiram assistir o seu canal. Pensa em todo mundo que você gosta, todos os canais que você acompanha, que você já clicou no botão de inscrever-se. Eu tenho certeza que você já clicou no botão de inscrever-se aqui do meu canal também, porque eu vou te ajudar a dominar o YouTube. Pensa em todas essas pessoas. Elas te conquistaram, primeiro pelo conteúdo, porque você gosta do tema. Mas chega um momento em que o carisma, o estilo, o jeito daquela pessoa também te segura no canal. Tem vários criadores de conteúdo que eu gosto do jeito da pessoa, eu acho aquela pessoa interessante. Tem outros youtubers melhores, com toda certeza, mas o que me cativa, o que me mantém fiel àquele canal, o que me faz continuar voltando e assistindo outros vídeos, além do tema, do tópico, do assunto, é também aquele indivíduo, é também aquela pessoa. E é só com o tempo que a gente consegue atingir esses objetivos. Quinto ponto, e aí esse é um diferencial entre os canais gringos, que falam sobre começar no YouTube, e os canais brasileiros, que também falam sobre como o YouTube mudou a minha vida. Há uma diferença gigantesca entre a galera brasileira e a galera gringa. Você pode assistir os vídeos e depois vai perceber a mesma coisa. A monetização é secundária. Para boa parte desses canais gringos, monetizar, ganhar dinheiro com o canal é algo secundário, nem é um objetivo de fato. O que é bastante contraditório, e eu vou te dizer o seguinte: é preciso que você planeje também a monetização. Você precisa ganhar dinheiro com o seu canal no YouTube. Não estou dizendo que não é para você pensar em ganhar dinheiro. Tem que pensar em ganhar dinheiro, tá? Tenha isso em mente. Inclusive, é o tópico principal desse meu primeiro material, que é como transformar o seu conhecimento em audiência e dinheiro no YouTube. Como que você vai fazer com que as suas visualizações rentabilizem alguma coisa, que você tenha uma renda com o seu projeto. Isso é fundamental até para você ser persistente no longo prazo. Ganhar seus primeiros R$10 com um canal no YouTube vai te deixar muito mais motivado do que ganhar seus primeiros 1.000 inscritos. É muito mais motivador, te incentiva muito mais você vê que o seu conteúdo te gera alguma renda, alguma receita. Então, feito essa ressalva, esse parênteses, a monetização ela é secundária. Ganhar dinheiro não é o mais importante, ela é uma parte do projeto, ela é uma parte, a monetização é uma parte dessa jornada que você vai construir e tá lá de alguma forma. A gente não pode ignorar totalmente. Mas para os canais gringos, primeiro eu preciso começar. Eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero desenvolver o meu projeto, eu quero fazer algo meu. Eu preciso ter consistência, eu tenho que ter planejamento, eu não quero desistir, eu não quero abandonar mais uma coisa na minha vida. Isso aqui é legal, isso aqui é interessante, eu me sinto motivado em criar conteúdo. Aprender novas habilidades, como eu falei, isso é fundamental, porque tudo isso também agrega de alguma forma na sua vida, na sua rotina, em vários outros aspectos. E viver a sua própria experiência. Então veja, a monetização ela vai ser uma conclusão de toda essa estrutura que você construiu em torno do seu canal no YouTube. De novo, monetização é importante, você precisa ganhar dinheiro.
E qual é a inversão que eu vejo nos canais brasileiros? Boa parte das vezes, a galera tá muito focada na monetização. Então elas começam um canal pensando, eu preciso ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro com o canal no YouTube. E eu ouvi dizer que é possível ganhar dinheiro com programas afiliados, com patrocinador, eu quero ser influencer. Ai, cara, isso eu escutei bastante em vários vídeos. Eu queria ser influencer, eu queria ser influenciador digital, eu queria ser criador de conteúdo. Mas criador de quê? Com qual propósito? Ah, o propósito era ganhar dinheiro. Era ter uma fonte de renda. Era ter uma renda complementar. E olha, eu até entendo a diferença porque, para nós brasileiros, é fundamental você desenvolver estratégias de fonte de renda alternativa. Cuidar da nossa organização financeira e ter outras oportunidades para trazer renda para a nossa família é fundamental. O YouTube, as redes sociais acabam sendo esse lugar. Mas o que eu quero mostrar aqui é mais a mentalidade. Eu não gosto dessa palavra porque fica parecendo que eu sou um coach. Mas a mentalidade de olhar para o seu projeto, primeiro a estrutura, para que você saiba que é possível monetizar, é diferente de eu quero monetizar, depois eu construo as bases, depois eu construo a estrutura. Você consegue perceber que há uma diferença? Por isso que eu insisti de que, sim, é preciso pensar e planejar e organizar sua vida para monetizar, para ganhar dinheiro com o seu canal no YouTube, com a sua produção de conteúdo. Mas precisa construir uma estrutura, precisa construir uma base. Primeira coisa, estabeleça qual é o seu início. O seu início é agora. O seu início foi há 1 mês, 2 meses atrás, foi há 1 ano atrás. Não importa. O que importa é que você estabeleça esse início e que defina também as suas metas, metas palpáveis, metas realistas. É o último ponto que eu observei na grande maioria dos canais. Todos eles, gringos e brasileiros, definiram metas realistas. Ninguém ficou pensando, eu quero chegar a 1 milhão de inscritos e colocar um play de ouro na minha tela, na minha parede, não na minha tela. O Tico, nosso gato mais velho, é que apareceu aqui na minha tela. Vocês já sabem, né? Gatinho fofinho merece like. Fala um oi pras pessoas, Tico. Não? Não quer não? Tá bom. Links e referências aqui embaixo na descrição. Eu vou deixar outras sugestões de vídeo aqui na tela. Eu tenho certeza que você já clicou no botão de inscrever-se. Eu espero você nestes vídeos. Dá uma olhada no meu material que eu desenvolvi. O link também tá aqui embaixo na descrição. Vai te ajudar em toda essa estrutura que a gente estava conversando agora. Eu espero você nestes vídeos. Até a próxima.